Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da óptica, falando agora sobre os meios de propagação. Então, o que seria o meio de propagação? A sua definição é simplesmente o espaço onde a luz se propaga. Basicamente é isso, é o espaço, ou seja, a região onde a luz está percorrendo, ou seja, se propagando. E temos três principais meios de propagação luminosa. Três meios. Então, o primeiro meio que a gente vai ver é o transparente. Em um meio transparente, gente, a luz se propaga segundo trajetórias regulares bem definidas, proporcionando uma visão nítida do objeto. Se vocês estão observando aqui, ó, no meio transparente, nesse exemplo aqui, o ar, a trajetória da luz, ela tem uma trajetória bem definida. Ela não tem desvios. Então a pessoa ela observa os objetos que está aqui, ó, nitidamente, porque o meio onde ela está inserida é o ar. Outro exemplo de meios transparentes que eu posso citar aqui: a água parada em pequenas camadas, o vácuo é um exemplo, vidro de faces paralelas e de pouca espessura, porque você consegue observar com nitidez as coisas através desse meio. Agora falando do meio translúcido, a gente já viu o meio transparente, agora o meio translúcido, gente, é aquele onde a trajetória de propagação são irregulares. Se vocês estão observando aqui, ó, a luz que percorrendo em um meio transparente, vamos supor que é o ar. Aí quando ela incide aqui nesse meio que é translúcido, vocês observam aqui as trajetórias irregulares. Pois é, se as trajetórias estão sendo irregulares nesse meio, significa que é um meio translúcido. Isso aqui é um exemplo de um vidro fosco. Se eu colocar um objeto aqui atrás desse vidro fosco, um objeto aqui, um bonequinho, a pessoa que está bem aqui vai ver esse objeto aqui, não vai ver com nitidez, vai ver uma imagem toda borrada, toda distorcida. Diferente se fosse um vidro de espessura fina, um vidro normal. Claro que tem que ser transparente. A gente vai observar com nitidez, mas nesse exemplo aqui de vidro fosco, como as trajetórias, como a trajetória da luz não é regular, então os objetos não são vistos com nitidez. Outros exemplos que eu posso citar aqui de meio translúcido. Um meio com fumaça ou neblina, se você estiver viajando de carro ou de ônibus, você não consegue visualizar a natureza, as árvores, os prédios com nitidez, porque aquele meio está translúcido por causa da fumaça ou neblina. Outro exemplo de meio translúcido, um papel vegetal, é um outro exemplo de meio translúcido. Agora, outro tipo de meio opaco. Então, um meio opaco, gente, opaco, é aquela onde a luz praticamente não penetra. Aqui o exemplo que eu coloquei de uma parede de tijolos, os raios de luz incidem nessa parede, mas ela não praticamente ela não penetra essa parede. Ela por isso que ela é opaca. Se uma pessoa aqui ela não consegue observar uma outra que está atrás dessa parede, ou até mesmo um objeto, até mesmo outro objeto. Então, se ele não consegue observar o que está atrás da parede, então isso aqui é um objeto
um meio opaco, onde a luz ela não consegue praticamente penetrar no meio. Outros exemplos de meios opacos: madeira, cartolina, tecido grosso, concreto. Então temos uma miríade de coisas que a gente conhece. Tudo, praticamente a maioria das coisas são meios opacos. Sombra e penumbra. Vamos ver agora a definição de sombra. Mas primeiro observem aqui um objeto opaco. Esse objeto aqui é opaco. Ele está próximo de uma fonte pontual de luz. Essa fonte aqui ela é um ponto, está emitindo vários raios de luz. E ela recebe esses raios. O que a gente observa? Que uma parcela da luz proveniente dessa fonte incide nesse objeto opaco. No entanto, haverá uma região oposta à fonte que não receberá luz e ficará escura. Se você observar essa parte aqui, ó, essa região ela não vai receber luz proveniente dessa fonte de luz. E essa região que não recebe luz, a gente chama isso de sombra. Então, a definição de sombra, bem simples. Definição de sombra é uma região que não recebe os raios botar aqui, em vez de botar raios de luz, botar raios luminosos. Beleza, é uma região que não recebe raios luminosos, a gente chama de sombra. Essa projeção aqui tem um anteparo colocado aqui para receber essa sombra. E essa projeção da sombra, que essa sombra ela vai projetar aqui em um anteparo. Temos uma parede e ela terá um contorno, essa sombra, essa projeção bem delimitada e semelhante ao objeto que a originou. Beleza? Nesta figura aqui, em vez da gente utilizar uma fonte pontual, eu estou utilizando agora uma fonte extensa, porque dá para a gente observar as dimensões do objeto, a cara, a face. E essa fonte extensa, ela ilumina esse objeto. E notaremos que no contorno externo da região da sombra, ela vai fazer uma sombra aqui, e no seu contorno, a gente percebe uma região parcialmente iluminada. Essa região parcialmente iluminada a gente chama de penumbra projetada. Então, a definição de penumbra projetada é uma região parcialmente iluminada, ou seja, a luz aqui ela é bem fraca, ou seja, é uma região que não é nem escura e também não é clara, é mais ou menos. Por isso que a gente chama de parcialmente. Vamos ver agora esta figura. Já sabemos que o Sol é uma fonte primária e extensa de luz. Primária porque ela produz a sua luz, e extensa porque a gente observa as dimensões dela. E a Terra e a Lua são corpos opacos. Os raios de luz não atravessam esses objetos, a Lua e o Sol. A Lua e a Terra, que são corpos opacos. Essa constatação, associada ao princípio de propagação e
retilínea da luz, permite entender como se formam os eclipses. Fenômenos que ocorrem em consequência da passagem de um corpo celeste pela região de sombra ou de penumbra do outro. Um eclipse solar acontece, gente, quando a Lua oscila, colocar entre o Sol e a Terra, está aqui a Lua colocado entre os dois astros, o Sol e a Terra, projeta sua sombra sobre a Terra. Está aqui a sombra da Lua projetada sobre a Terra, acontecendo um eclipse, nesse caso, solar. Já um eclipse lunar ocorre quando a Terra impede a Lua de receber total ou parcialmente a luz do Sol, interpondo-se entre os dois astros. Bem que eu coloquei, para ficar mais didático, a região da Terra onde a sombra da Lua está projetada sofre eclipse total do Sol. Bem aqui, ó, a sombra da Lua projetando sobre essa região delimitada, a gente vai ocorrer um eclipse total. Já nessa região aqui de penumbra, é uma região que recebe parcialmente luz, a gente já vai chamar de um eclipse parcial do Sol. Vamos resolver essa questãozinha aqui, questãozinha bem básica. O vidro fosco é um meio. Ele quer saber que tipo de meio é um vidro fosco. É um meio opaco, translúcido, transparente ou nenhuma das anteriores? Gente, um vidro fosco, se eu colocar uma pessoa aqui e um objeto aqui, colocar um jarro, a imagem que esse rapaz aqui vai olhar vai ser uma imagem de um vaso todo distorcido. A imagem não é muito nítida. Nesse caso, o vidro fosco ele é um meio translúcido, porque a luz ela não tem uma trajetória definida. Quando a luz incide nesse meio aqui, a trajetória da luz ela vai ocorrer desvios. E com isso, os objetos observados pelas pessoas atrás desse vidro não vai ser tão nítido. Por isso, a alternativa B. Opaco não é porque opaco a pessoa ela não vai enxergar o objeto que está aqui atrás desse espelho. No caso de uma parede, por exemplo. Aí seria um meio opaco. Transparente não, transparente porque se fosse transparente ele observava esse objeto nitidamente aqui, colocava o vidro, ele observava a imagem dele perfeitinha. Então, nesse caso, vai ser a alternativa B. Essa outra questão aqui bem básica quando ocorre um eclipse parcial. Presta só atenção aqui nessa palavrinha. Parcial. Do Sol, o observador se encontra, letra A, na sombra, B, na penumbra, C, na região plenamente iluminada, D, nenhuma das anteriores. Então, gente, vai ser sombra não é, porque sombra, a região ela é escura. A gente viu na aula que, nesse caso, seria a letra B, penumbra. Porque penumbra é a região parcialmente iluminada. Então, nesse caso, seria a letra B. Letra C não é, porque na região plenamente não. Plenamente significa 100%. Então, está descartado. Então, a letra B, alternativa, na penumbra. Vamos resolver agora essa última questão, que ela é uma questão que envolve a propagação retilínea da luz e que envolve sombra. Vamos lá. A incidência dos raios solares faz com que os extremos das sombras do homem e da árvore coincidam. O homem tem 1,80 m de altura e sua sombra mede 2 metros. Se a sombra da árvore mede 5 metros, qual é a altura desta árvore? Vamos lá.
Qual é a sugestão que eu vou fazer? Primeiro, eu quero que vocês desenhem, vai ficar bem interessante. Vou desenhar aqui a árvore, uma árvore bem bonita. E eu vou desenhar aqui um homem, um bonequinho. O que a questão está dizendo aqui? A incidência dos raios solares, eu vou desenhar bem aqui o Sol. Sol emitindo luz. Quais são as informações que a questão está passando para a gente? Olha só, a incidência dos raios solares faz com que os extremos das sombras do homem e da árvore coincidam. Então, eles vão projetar uma sombra aqui. Ó. Bem aqui está a sombra da árvore. Vou colocar essa reta bem aqui horizontal, é a sombra da árvore. E essa outra aqui é a sombra do homem, devido à propagação retilínea da luz. Ó. Aqui, tá aqui. O homem tem 1,80 m de altura. Vou botar bem aqui, ó. Vou simbolizar por H minúsculo. Vou chamar de 1,8 1,80 m de altura. E a sombra mede 2 metros. A sombra desse homem bem aqui, ó. Daqui para cá, ó. 2 metros. 2 metros. Se a sombra da árvore mede 5 metros, aqui ó, sombra da árvore, bem bonitinho aqui ó, 5 metros, qual é a altura desta árvore? Vou simbolizar a altura H maiúsculo como para simbolizar a altura da árvore. Como é que eu vou fazer? Dá para observar que forma um triângulo aqui ó. Essa questão aqui ó, geometria plana, semelhança de triângulos. O que eu vou fazer? A altura da árvore, olha só, está utilizando proporção, a ideia de proporção. A altura da árvore, H maiúsculo, está para a altura do homem, H minúsculo. Assim como, olha só o sinal de igual, assim como a sombra da árvore, vou colocar aqui 5, né? Está para a sombra do homem, que vale 2. Ele quer saber a sombra do... Ele quer saber a altura da árvore, né? Eu sei a altura do homem, que é 1,80 m. Vou só colocar aqui, H sobre 1,8 igual a 5 sobre 2. Eu posso até dividir aqui, ó, 5 dividido por 2, eu vou reescrever, vai ficar H sobre 1,8 igual. 5 dividido por 2 dá 2,5. Fazendo aqui, ó, meio pelos extremos, vai ficar H igual a 1,8 vezes 2,5. Então, H vai ser igual. Vou multiplicar 1,8 vezes 2,5. Fazer a continha bem aqui em cima. 1,8 vezes 2,5. 5 vezes 8, 40. Fica 0, vai 4. 5 vezes 1, 5. Somado com 4, 9. 2 vezes 8, 16. Fica 6, vai 1. 2 vezes 1, 2. Somado com 1, 3. Somo tudo, abaixo 0. 9 mais 6, 15. Fica 5, vai 1. 1 mais 3, 4. A vírgula desloca 2 casas à esquerda. 1, 2. Então, a sombra dessa árvore vai ser de 4,5 metros, a altura dele. Então, esse aqui cai muito em vestibular, esse tipo de questões. Inclusive, cai até na minha prova da UEMA que eu fiz. Uma questão parecida como essa aqui. Que está envolvendo... o princípio retilíneo da luz, da propagação retilínea e sombra.